Era um dia quente no Triássico, o primeiro período da Era dos Dinossauros. Um animal chamado Efídia se alimenta das plantas dessa floresta perdida no tempo. Ele parece com um dinossauro, mas não é. Nas águas rasas desses oceanos triássicos nadava Enodus, um réptil com uma carapaça que parece uma tartaruga, mas não é uma tartaruga, e sim uma outra linhagem de répteis completamente independente delas, um placodonte. Em qualquer ambiente durante o período Triássico, poderíamos achar animais que lembram muito bichos de outras épocas, mas que são, na verdade, parte de outra linhagem, outra experiência evolutiva exclusiva do Triássico. A fauna triássica parece ser a mais inusitada, pouco convencional, nada familiar e, em resumo, bizarra do planeta Terra. Essa variedade imensa de novos designs animais únicos que ocorreu durante esse momento na história da vida só pode ser comparada em intensidade com a explosão cambriana 300 milhões de anos antes. Nenhum momento desde então, tantos animais novos evoluíram em um período tão curto de tempo, nem depois da queda do asteroide que dizimou os dinossauros não avianos, dando origem à Era dos Mamíferos 66 milhões de anos atrás. Por quê? O que o Triássico tinha de especial? Como ele começou e como ele terminou? Por que os animais desse tempo parecem tão estranhos? Para responder essas perguntas, no primeiro bloco desse vídeo vamos entender a história do Triássico e do amanhecer da Era dos Dinossauros. No segundo, eu separei uma lista de 15 animais obscuros, pouco conhecidos dessa época, que irão nos contar algo muito revelador sobre a história da vida e a própria paleontologia. Spoiler, nenhum desses é um dinossauro. E por último, vamos finalmente usar tudo isso para responder a nossa pergunta principal. O que a Mãe Natureza estava fumando no início da Era dos Dinossauros? Essa é a história da explosão triássica. Para contar a história do Triássico, precisamos voltar um pouco mais no tempo para ver como era o mundo antes dele. O período que antecedeu o Triássico é o Permiano. Ele começa há 298 milhões de anos e termina 252 milhões de anos atrás, quando começa o Triássico, tendo durado 46 milhões de anos. Tempo mais do que suficiente para várias revoluções biológicas. Principalmente durante o início do Permiano, o mundo era mais frio e mais oxigenado do que no Triássico, durante a chamada glaciação Karoo. Os tetrápodes, animais com colunas e 4 patas, estavam pegando o jeito da vida nos continentes, forçados por um clima mais seco após o colapso das florestas úmidas globais. Seus ancestrais no Carbonífero haviam acabado de vencer os artrópodes na competição pelas formas de vida dominantes nos continentes. Uma variedade grande de linhagens de amniotos, tetrápodes adaptados para a vida em terra seca, ocupava os mais diferentes nichos nos ecossistemas permianos. Antes deles, os tetrápodes estavam restritos a uma vida anfíbia, limitados pela água e incapazes de viver totalmente em terra seca, assim como os sapos atuais. O ovo amniótico, protegido por um couro ou uma casca porosa do mundo externo, permitiu que os tetrápodes ocupassem muitos novos ambientes e, consequentemente, se diversificassem. Os primeiros amniotos mais bem-sucedidos e diversos foram os sinápsidos, a linhagem a qual nós mamíferos pertencemos. Mas os verdadeiros mamíferos só apareceram muito depois, no fim do Triássico. Esses sinápsidos permianos não são mamíferos. Fazem parte de linhagens que se dividiram antes do ancestral comum de todos os mamíferos atuais, e não deixaram nenhum descendente em sua esmagadora maioria. Alguns desses mamíferos estemáticos desenvolveram corpos imensos capazes de digerir uma quantidade igualmente imensa de matéria vegetal, com um formato de barril e uma cabecinha como Cotilorhynchus, uma das maiores espécies de caseídeos. Um desses caseídeos pode até mesmo ter tido um hábito semi-aquático, análogos aos hipopótamos atuais, mostrando que os caseídeos foram um dos grupos mais diversos durante o início do Permiano. Mas o Permiano abrigou muitos outros herbívoros além dos caseídeos, como os tapinocefalídeos, entre eles Moscops, um herbívoro de quase 1 tonelada adaptado para o combate via cabeçada. Alguns dos mais famosos sinápsidos do Permiano viveram no início do período, os eupelicossauros, também ecologicamente diversos entre si. O mais famoso de todos, Dimetrodon, era um carnívoro, mas Edaphosaurus, apesar das similaridades superficiais,
era um herbívoro. Mas eles foram só alguns dos primeiros e não duraram nem até o fim do Permiano, sendo substituídos por muitas outras formas cada vez mais especializadas e mais ágeis em terra firme. Já no meio do Permiano, os maiores carnívoros eram os dinocefálios, como o Anteossauros, que chegava aos 5 metros de comprimento e os 700 quilos. Mas esses predadores, comparáveis aos maiores carnívoros da atualidade, também não duraram até o fim do período. O começo, o meio e o fim do Permiano são 3 mundos totalmente diferentes. Nas árvores, um sinápsido amonodonte chamado Sumínia parece ter sido um análogo dos macacos atuais, com olhos grandes, dedos longos, algo parecido com um polegar opositor e uma cauda fina e longa, potencialmente prênsil, que pode ter ajudado no seu equilíbrio. Ele foi um dos primeiros tetrápodes a se adaptar para um hábito arborícola. Mas talvez os mais emblemáticos dessa era dos mamíferos perdida sejam os gorgonopsídeos do final do Permiano. Carnívoros robustos, do porte dos maiores carnívoros atuais, com bocas de aberturas impressionantes, crânios gigantescos e dentes longos e afiados. Os carnívoros de topo do Permiano, preparados para abater até mesmo as maiores presas de seus ambientes. Os gorgonopsídeos fazem parte de um diverso grupo de sinápsidos chamado terápsidos. Eles foram os últimos predadores do Permiano, tendo substituído os dinocéfalos, predadores também terápsidos do Permiano médio, que atingiram tamanhos gigantescos. Apesar da dominância dos nossos parentes sinápsidos, o Saurópsida, o outro lado da família dos ameniotos, também prosperava, embora geralmente menores e mais discretos. Exceção a essa regra são os Pareiassauros, fortemente armados e de corpos robustos como o Scutossauros, que pode ter pesado mais de 1 tonelada, provando que os pararrépteis também competiam pela herbivoria com sucesso. Os ancestrais dos Arcossauros, linhagem que daria origem aos crocodilos e aves atuais, ainda eram bastante tímidos e relativamente raros. Ao final do Permiano, os tetrápodes continentais haviam se adaptado para ter vidas extremamente ativas, mimados por uma atmosfera rica em oxigênio, muito mais rica do que hoje e muito mais fria, que apesar de seca, era confortável o suficiente. Esses ecossistemas diversos e dinâmicos prosperaram, mesmo nas condições secas da maioria da Pangeia, dominando o mundo por dezenas de milhões de anos. Mas o mundo permiano teve um fim trágico. A vida animal como um todo ficou por um fio, na pior extinção em massa de todos os tempos. Na passagem do Permiano para o Triássico, nosso planeta estava no limite do que pode ser considerado habitável. O mais próximo que a vida na Terra já chegou de retornar a uma segunda era das bactérias. Análises da temperatura em que certas rochas de mares rasos se formaram, datando dessa época, sugerem águas equatoriais acima de 50 graus Celsius, tão quente quanto uma banheira de hidromassagem. No Equador, temperaturas escaldantes praticamente impossibilitavam a vida animal, que ficava concentrada nas maiores latitudes ao sul e ao norte. Mas a vida vegetal também era, em boa parte, incapaz de lidar com o calor extremo, já que a fotossíntese para a essas temperaturas. Mesmo com as chuvas intensas desse clima, as plantas estavam praticamente banidas do Equador pelo calor, formando extensos desertos úmidos. Assim como os animais, a vida vegetal também encontrou refúgio mais perto dos polos da Terra. O oceano, estagnado, ácido e quente, se torna um ambiente favorável para o crescimento de bactérias púrpuras, que crescem na ausência de oxigênio e envenenam a atmosfera com o tóxico sulfeto de hidrogênio. O grande culpado é provavelmente um imenso derrame basáltico, onde hoje é a Sibéria, que deve ter durado milhões de anos. A atividade vulcânica intensa causa oscilações apocalípticas no clima global. Um cenário de disrupção das correntes oceânicas, desertificação global e mudanças climáticas caóticas derrubou as cadeias tróficas e extinguiu os animais grandes e especialistas do Permiano. É estimado que aproximadamente 90% dos animais nos oceanos e nos continentes tenham sido extintos nesse evento caótico de escala global. Até mesmo os resistentes trilobitas, que foram uns dos primeiros animais, foram perdidos nessa grande morte. Essa, que é a maior extinção em massa de todos os tempos, encerrou o Paleozoico e inaugurou o Mesozoico,
a Era dos Dinossauros, aproximadamente 250 milhões de anos atrás. Os 10% sobreviventes fundaram as primeiras comunidades animais do Triássico, mas durante os primeiros 5 milhões de anos do Triássico, a Terra ainda estava ferida e praticamente vazia de vida. A evolução já trabalhava a todo vapor, mas as condições ambientais ainda estavam muito longe do agradável. Um dos animais que sobreviveu à passagem foi o Listrosaurus. Esse sinápsido dicinodonte, mais próximo de qualquer mamífero do que de qualquer réptil, apesar de ainda parente distante dos mamíferos, dominou as paisagens do início do Triássico. Ele era um generalista, um animal com um nicho amplo, capaz de se alimentar de uma variedade de recursos e se adaptar a diferentes ambientes e modos de vida locais, como um guaxinim. Os animais que foram extintos nesse evento tendiam a ser os mais especialistas e os maiores, adaptados para um modo de vida particular e que demandam uma boa quantidade de alimento para se manter, como um panda. Em momentos de extinção em massa, quando a biosfera se desestabiliza, são os pequenos e generalistas, como o Listrosaurus, que têm mais chance de sobreviver. Eles nunca são os animais mais dominantes de um ecossistema, vivendo sempre à margem, explorando qualquer oportunidade, mas de vez em quando, eles ganham a loteria da história. Esse oportunismo histórico muitas vezes é interpretado como superioridade biológica em uma grande guerra evolutiva, quando olhamos a evolução de trás para frente. A sobrevivência não é porque eles eram melhores, e sim porque eram menos exigentes ecologicamente, como o Listrosaurus. Nunca antes e nunca depois na história da vida, uma espécie só foi tão abundante e bem-sucedida. Sua habilidade de comer matéria vegetal dura e de cavar para escapar do calor podem ter sido as chaves para sobreviver, quando a maioria dos animais não resistiu. Apesar desse começo devagar, os ecossistemas eventualmente se recuperaram, e nos 10 milhões de anos seguintes, a taxa de inovação evolutiva decolou ainda mais com o reestabelecimento das florestas. 15 milhões de anos Triássico adentro, a Terra já tinha uma das faunas continentais mais diversas de sua história. Como o jogo mudou tão rápido? Dentre os sobreviventes da extinção permiana, estavam as duas grandes linhagens amnióticas, os sinápsidos e o saurópsida. Do lado dos sinápsidos, os reis do Permiano, dois grupos atravessaram a passagem para o Triássico, os pequenos sinodontes mais próximos dos mamíferos, como o Trinaxodon, e os dicinodontes, como o Listrosaurus. Já o saurópsida, que chamamos popularmente de répteis, como não eram os maiores, mais diversos e mais dominantes, tinham várias linhagens que eram pequenas e generalistas. Muitas linhagens de saurópsida sobreviveram, apesar da maioria ainda ter um plano corporal muito basal, quase todos parecendo um lagarto. Mas ainda não existiam os lagartos atuais verdadeiros, que chamamos de lepidossauros. Todos esses grupos são outros tipos de répteis, as semelhanças são apenas superficiais. Dentre as muitas linhagens de saurópsida que sobreviveram, nenhuma se diversificou tão prontamente e tão violentamente quanto os arcossauromorfos. Hoje, eles são representados pelas aves e crocodilos, mas no passado sua diversidade era assombrosa. Arcossauros, arcossauriformes e arcossauromorfos, seus parentes mais próximos, substituíram os sinápsidos no posto de grupo mais diverso e dominante do ecossistema, embora nunca sozinhos. Os pequenos generalistas do Permiano, nesse terreno aberto, tiveram a oportunidade de explorar um mundo com pouquíssima competição, se tornando eles mesmos os grandes especialistas. Curiosamente, os dinossauros, um dos grupos de arcossauros mais bem-sucedidos, chegaram tarde na festa. O Triássico começa há 252 milhões de anos e termina 201 milhões de anos atrás, dando passagem ao Jurássico, tendo durado ao todo 51 milhões de anos. Os primeiros dinossauros só aparecem 30 milhões de anos Triássico adentro, embora seus ancestrais dinossauroformes sejam mais antigos. E mesmo até o final do Triássico, a competição com tantos tipos diferentes de répteis impediu que eles se diversificassem e crescessem até atingirem o status de criaturas dominantes. Afinal, essa não era para ser a era dos dinossauros?
Para entender por que os animais do Triássico tomaram as muitas diferentes formas que tomaram, precisamos olhar para o seu mundo, seu ambiente. O planeta Terra era muito diferente. De um lado, um oceano colossal, chamado Pantalassa, que significa tudo mar. De outro, um continente só, em formato de C, a Pangeia, que durou durante o Permiano e o Triássico. No interior desse C, o Mar de Tétis, posicionado praticamente na linha do Equador. Durante os primeiros 3 milhões de anos do Triássico, aparentemente, a Terra atingiu suas temperaturas médias mais altas desde o início da vida animal complexa. No nosso planeta, a quantidade de oxigênio e dióxido de carbono performam uma dança inversamente proporcional, regulada pela abundância da vida vegetal fotossintética na ecosfera terrestre, a fonte do oxigênio gasoso e a grande sequestradora de dióxido de carbono. Momentos de alta no oxigênio tendem a ser frios e com baixas concentrações de CO2 atmosférico, como no Permiano. Já no Triássico, o mundo não poderia ser mais diferente. O calor, regulado pelas altas concentrações de gases estufa como o CO2, era acompanhado de uma baixa no oxigênio, tão sufocante quanto metade das taxas atuais. A queda do oxigênio para 1/3 do que era em poucos milhões de anos foi uma bomba evolutiva no fim do Permiano. Um mundo quente e com pouco oxigênio é uma péssima notícia para os animais, principalmente os maiores e mais ativos, já que quanto mais quente o ambiente, mais oxigênio nosso corpo precisa para sobreviver. A terra da transição entre o Permiano e o Triássico era um ambiente inóspito para a vida animal. Mesmo nos melhores dias do Triássico, essa taxa ainda continuou consistentemente muito abaixo dos atuais 21% de oxigênio na nossa atmosfera. Mas para o final desse vídeo vamos entender como os dinossauros se aproveitaram disso para se tornarem dominantes. Mas os membros do canal já estão carecas de saber essas coisas, porque eles estão acompanhando o meu curso para entender paleontologia, evolução e história natural, que você deveria dar uma olhada se nós compartilhamos esse interesse. Nos lugares em que a chuva sazonal trazia umidade para o supercontinente, as primeiras florestas e ambientes mais densamente vegetados se estabeleceram. O Equador era provavelmente o ambiente mais inóspito para a vida animal, sendo assolado constantemente por ondas de calor que os animais desprotegidos teriam dificuldade de sobreviver. Mesmo assim, a Pangeia do Triássico Médio já abrigava uma diversidade considerável de ecossistemas, não apenas os desertos. Mas o calor insuportável em grande parte da porção continental da Terra acentuou como nunca a seleção de características anatômicas e hábitos de vida que ajudassem os animais a não morrerem de calor. E sempre havia pelo menos uma saída: o bom e velho oceano. Retornar de onde seus ancestrais haviam saído 100 milhões de anos antes, já que mesmo a água morna é mais fácil de lidar do que o calor continental seco e escaldante. A necessidade de se refrescar e a baixa competitividade dos ecossistemas oceânicos, assolados pela recente extinção permiana, fizeram com que para muitas linhagens de répteis tivesse mais o que ganhar do que perder, se lançando na água. E quando eu digo muitas, eu quero dizer muitas mesmo. É até difícil de entender quem é quem na diversidade de formas de répteis aquáticos do Triássico, já que seus ancestrais são pouco conhecidos e muitas convergências evolutivas aconteceram, quando o mesmo ambiente esculpe características parecidas em diferentes linhagens. Nunca antes e nunca mais na história da vida, tantas linhagens de tetrápodes retornaram para o mar em um período tão curto de tempo. Dentre as mais bem-sucedidas estavam os ictiossauros. Eles se diversificaram explosivamente no início do Triássico, tendo assumido as mais diferentes formas, como o primeiro animal colossal do planeta Terra, Cymbospondylus, do tamanho de uma cachalote atual, mas também Rupessucus, um ictiosauromorfo que recentemente foi interpretado como um animal filtrador, se alimentando de micro-organismos suspensos na água, ocupando o nicho que muitas baleias ocupam hoje. Mas esses ictiossauros baleias eram só mais um dentre os muitos animais que pareciam assustadoramente com bichos que viveram depois deles. Essas faunas impostoras eram, na verdade, em muitos casos, faunas inventoras, já que elas foram pioneiras em muitas formas de adaptações que seriam evoluídas novamente em grupos mais bem-sucedidos que ficaram conhecidos por elas.
São muitos os exemplos de convergências evolutivas, quando linhagens diferentes terminam parecidas por sofrerem pressões seletivas de um mesmo ambiente ou hábito de vida, como golfinhos, tubarões e ictiossauros. Seus corpos não são parecidos porque eles descendem de um ancestral comum que se parece com isso, e sim porque exploraram o mesmo ambiente aquático que os obriga a serem hidrodinâmicos. Um bom exemplo é o que foi dado na introdução, entre placodontes e tartarugas. Ambos desenvolveram um corpo achatado e um casco externo protetor, mas são linhagens independentes que convergiram evolutivamente para um formato semelhante, como se as tartarugas tivessem evoluído 2 vezes. As tartarugas foram um desses répteis estranhos que o Triássico produziu, mas como elas sobrevivem até os tempos atuais, raramente as vemos como animais estranhos. No entanto, foi o Triássico que deu forma a elas, e toda a mudança evolutiva que esse grupo passou desde então foi superficial. Placodontes têm uma outra origem evolutiva muito debatida. Eles têm esse nome em referência a imensos dentes que parecem placas no céu da boca do animal, que eram usados para quebrar conchas duras. Uma das semelhanças mais chamativas é a que existe entre os crocodilos como conhecemos hoje e os fitossauros do Triássico. Fitossauria é um grupo de arcossauromorfos grandes adaptados à vida semiaquática, com focinhos longos, patas curtas e osteodermes revestindo seu corpo como uma armadura óssea. Te lembra algo? Sem contar das muitas linhagens que pareciam os mais diferentes dinossauros. Mas os dinossauros mesmo estavam longe de serem comuns em seus primeiros dias. Os primeiros dinossauros eram pequenos, bípedes e onívoros. E até onde entendemos, o Brasil foi um dos berços deles. Aqui encontramos alguns dos dinossauros mais antigos. Sabemos hoje que eles se originaram na porção sul da Pangeia, o subcontinente Gondwana, que abarcava a América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia. A Formação Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos fornece uma das melhores janelas para o espantosamente rico Triássico Médio do Brasil. Todos os animais que vocês estão vendo foram encontrados nela, que inclui o Saturnalia tupiniquim, um dos dinossauros mais antigos que conhecemos. Além dos dinossauros, temos répteis lagerpetídeos, parentes próximos dos pterossauros, os estranhos rincossauros, anfíbios, rauisuquídeos que parecem crocodilos de pernas longas, aetossauros que parecem crocodilos herbívoros, mas também uma variedade de sinápsidos de sinodontes e sinodontes. Todas essas espécies são apenas uma fração da real diversidade desses ecossistemas que existiam onde hoje é o Brasil, que jamais conheceremos por completo. Como todos já sabemos, a Pangeia não durou para sempre, mas sua fragmentação foi traumática para a vida na Terra. No final do Triássico, a atividade geológica na região equatorial da Pangeia se intensificou brutalmente, na medida em que ela se separava em 2 partes, uma ao sul e uma ao norte, Gondwana e Laurásia. Os gases vulcânicos encheram a atmosfera de dióxido de carbono e fizeram do já quente Triássico um lugar parecido com o fim do Permiano. Um replay macabro do trauma que a vida havia acabado de se recuperar. O oxigênio, que também já era baixo, atingiu seu ponto mínimo dos últimos 500 milhões de anos no fim do Triássico. Uma nova extinção em massa, das feias, pouco tempo depois da pior de todas. Um evento de morte generalizada tão profundo que poucas das novidades do Triássico sobreviveram. O calor extremo numa atmosfera sufocante selecionou apenas os mais adaptados para essas condições inóspitas. Entenderemos mais pra frente como os dinossauros e mamíferos atravessaram esse desafio. Isso significa que o Triássico começa e termina com uma extinção em massa, dando passagem para a verdadeira era dos dinossauros, os períodos Jurássico e Cretáceo. Se a extinção do fim do Triássico não tivesse acontecido, inaugurando o Jurássico, os dinossauros muito provavelmente não teriam dominado o mundo e outros grupos poderiam ter tomado a frente. Mas a maioria deles morreu sem deixar descendentes, e os que tiveram a sorte de sobreviver viveram por muito tempo à sombra dos dinossauros. Para entender melhor a espantosa diversidade de formas de vida pouco familiares que habitaram o Triássico, eu separei 15 dos animais mais incríveis na minha opinião. Eu deixei de fora alguns dos mais óbvios, como os dinossauros, pterossauros e répteis aquáticos mais conhecidos do período,
que acabam chamando toda a atenção para eles. Eles contam uma parte dessa história, mas eles foram os sobreviventes da extinção que ocorreu ao final do Triássico. Para entender melhor o que foi o segundo maior evento de diversificação animal da história da vida, precisamos olhar para as linhagens que foram extintas, aquelas que não sobreviveram e se mantiveram exclusivas desse tempo enigmático e desafiador, aquelas que nasceram e morreram no Triássico. Esses são alguns dos bichos mais incríveis e únicos que a evolução já produziu, mas que não são conhecidos pelo público em geral. Não tem muitas artes representando-os, e eu gostaria de dar um espaço para que eles brilhem e inspirem. Sempre me pego pensando no que teria sido o mundo caso essas linhagens tivessem prosperado por mais tempo. E depois tentaremos entender por que elas morreram e os dinossauros viveram. O primeiro animal dessa lista é Lizouikia, um sinápsido dissinodonte descendente dos pequenos sobreviventes da extinção permiana, como o Listrosaurus. Ele viveu no final do Triássico e foi descrito recentemente, em 2019, tendo sido encontrado na Polônia. Esse herbívoro gigante era grande o suficiente para competir com os primeiros dinossauros sauropodomorfos que já estavam bem grandes no fim do Triássico. Antes de sua descoberta, pensava-se que os ancestrais e parentes triássicos dos saurópodes, os dinossauros pescoçudos, eram os únicos herbívoros gigantes dessa época, como o Plateosaurus. Tendo pesado mais de 6 toneladas quando adulto, ele tinha o tamanho dos maiores animais terrestres atuais, os elefantes africanos. Eles foram os maiores sinápsidos não mamíferos que já viveram na Terra. Seu bico e presas voltados para frente lhe conferiam uma aparência única e podem ter servido várias funções, mas nem elas e nem seu tamanho eram garantia de imunidade contra predadores. Marcas de dentes não cicatrizadas em fósseis de Lizouikia indicam que ele era uma das presas de um predador arcossauro chamado Smok. Apesar da similaridade impressionante, ele não era um dinossauro terópode e foi um dos maiores predadores do seu ecossistema, abatendo mesmo os elefantes de sua época. Sua posição na árvore dos arcossauros ainda é incerta e muito debatida, mas parece evidente que ele era mais próximo dos crocodilos do que dos dinossauros, apesar da postura bípede característica dos dinos. O segundo animal que eu separei para vocês é o ornitorrinco do Triássico, o Drepanossauro. Drepanossauros é um gênero de drepanosaurídeos, um grupo de répteis diápsidos de relacionamentos evolutivos incertos. Isso porque muitas das suas características são tão únicas que é difícil entender de quem eles são mais próximos. Vamos entender esse bicho. O corpo parece com o de um camaleão, com uma corcunda, patas fortes e uma cauda grossa. Nas patas dianteiras, uma garra desproporcional, como a de uma preguiça supostamente usada para escalar árvores. Na ponta da cauda, que pode ter sido prênsil, uma estrutura parecida com uma garra que lembra um escorpião. E para finalizar essa quimera triássica, uma cabeça que lembra de uma ave, com olhos grandes e um bico fino, que completa sua aparência bizarra. Esse insetívoro pode ter encontrado nas árvores um refúgio dos muitos predadores do Triássico. O número 3 da nossa lista viveu no início do Triássico, ao contrário dos dois primeiros que viveram no final. Atopodentatus é o réptil marinho herbívoro mais antigo que se tem notícia. Com 3 metros de comprimento, ele está longe de ser pequeno. Ele muito provavelmente é um sauropterígio basal, parente próximo de uma das linhagens mais bem-sucedidas de répteis aquáticos da história, que inclui os plesiosauros e pliosauros. Quando o primeiro fóssil desse animal foi encontrado na China, o crânio estava deformado, tendo sido esmagado de lado durante a fossilização. Como seu crânio era totalmente diferente de qualquer coisa e não havia nenhuma referência de comparação, as primeiras interpretações o representaram com uma boca de zíper, como uma abertura vertical. No entanto, novos espécimes, dessa vez preservados com um crânio menos deformado, revelaram que, na verdade, sua boca era larga e reta, adaptada para raspar algas e plantas rasteiras dos ambientes costeiros. Eles provavelmente passavam uma parte das suas vidas em terra, assim como os pinípedes atuais, mas certamente se alimentavam no oceano. Tendo vivido apenas 8 milhões de anos após a Grande Morte, esse animal é reflexo de um tempo em que a evolução trabalhava a todo vapor. Hyperodapedon era um arcossauromorfo.
Isso significa que ele era tão próximo dos crocodilos quanto dos dinossauros, já que ambos compartilham um ancestral comum mais recente um com o outro do que com os rincossauros, grupo de arcossauromorfos ao qual pertence Hiperodápedon. Esse bicho era esquisito de todos os ângulos, nenhum salva. Com a aparência de uma quimera entre uma toupeira pelada e um réptil, esse pode ser um dos arcossauros mais diferentes do Triássico. Hiperodápedon foi um dos maiores rincossauros, medindo cerca de 1,30 m de comprimento. O formato triangular de sua cabeça era só o começo de um dos crânios mais bizarros de todos os tempos. O osso pré-maxilar formava um bico na frente do rosto, e dentro da sua boca, várias baterias de dentes na parte de cima faziam dele um excelente processador de matéria vegetal dura. Eles viveram durante a época carniana do Triássico, entre 231 a 227 milhões de anos atrás, que é conhecida por um evento de extinção em massa de escala global, interpretado como a consequência do evento pluvial do Carniano, um evento particularmente úmido que durou cerca de 2 milhões de anos. Não só viveram, como prosperaram estilo Listrosaurus durante o Carniano. Fósseis desse gênero são encontrados no mundo inteiro e em algumas assembleias representam mais de 80% dos animais encontrados, sugerindo que eles eram ridiculamente bem-sucedidos durante esse evento de extinção. Essa não é uma das grandes 5 extinções, mas é o maior evento de extinção em massa dentro do Triássico. Antes dele, dinossauros raramente representavam 5% das espécies de animais da maioria dos ecossistemas. Depois dele, eles raramente representavam menos de 50%. Ele foi definitivamente uma virada de chave para os dinossauros, e talvez o verdadeiro começo da sua era. Enquanto os rincossauros, aparentemente, sequer duraram até o fim do Triássico, talvez espantados da existência justamente por uma variedade de novos herbívoros arcossauros mais derivados. O quinto animal da lista você já conheceu na nossa introdução, Efídia. Anota aí, ele era um arcossauro pseudosúquio popossaurídeo chuvosaurídeo. Os chuvosaurídeos são uma família de 3 espécies de popossaurídeos, que são um grupo de pseudosúquios que são um dos grupos mais diversos dentro de Archosaurus. Tudo isso significa que eles são mais próximos dos crocodilos do que das aves, ou qualquer dinossauro. Assim como os dinossauros, eles assumiram uma postura bípede, com membros anteriores reduzidos e dedos pequetuchos. Suas pernas curtas, dorso longo e pescoço mais longo ainda chegavam a ser razoáveis perto da sua cabeça. Com olhos grandes, sem dentes e com um bico, é possível que Efídia estivesse limitado a se alimentar cortando matéria vegetal mais macia. Ele viveu no final do Triássico, assim como seu parente chuvosaurídeo argentino, Silosuchus. O grau de maturidade do tecido ósseo do fóssil desse animal sugere que adulto ele pudesse medir mais de 10 metros de comprimento, competindo com os sauropodomorfos pelo cargo ecológico de herbívoros gigantes bípedes. Sua convergência com os plateossaurídeos, por exemplo, que viveram um pouco mais tarde, é assustadora. Silosuchus pode ter sido o maior pseudosúquio de todos os tempos. Seu metabolismo baixo permitia que eles habitassem as regiões quentes do Equador, enquanto seus análogos dinossauros preferiam as latitudes mais altas e mais frias. Pense sobre isso. Os grandes competidores herbívoros dos dinossauros triássicos eram parentes bípedes e gigantes dos crocodilos, com um pescoço enorme e um bico. O sexto animal da lista é o Arizonasaurus, um pseudosúquio carnívoro que viveu do começo para o meio do Triássico, onde hoje é o estado do Arizona, nos Estados Unidos. Esse animal, mais próximo dos crocodilos do que dos dinossauros, tinha quase 3 metros de comprimento e suportava uma impressionante vela em suas costas. Essa vela é muito parecida com a de Pelycosaurus do Permiano e de Spinosaurus do Cretáceo, assim como para esses animais, sua função ainda é muito debatida. Mas é provável que ela tivesse várias, entre elas a termorregulação e a exibição. Não só ele tinha uma postura ereta como a de um dinossauro ou mamífero, mas ele também era um bípede facultativo, podendo se levantar e andar sobre as 2 pernas traseiras. Diademodon foi um sinápsido sinodonte que viveu no meio do Triássico, em Gondwana. Ele tinha uma cabeça grande, uma boca com uma abertura ampla e dentes que sugerem uma dieta oportunista e onívora.
Suas patas curtas e corpo longo faziam dele um excelente explorador de tocas e cavernas. Diademodon estava dentre os maiores parentes dos mamíferos que viveram durante o Triássico, podendo até mesmo ter predado pequenos ancestrais dos dinossauros. Da ponta do focinho até a ponta da cauda, podiam ter mais de 2 metros de comprimento, um gigante se comparado aos primeiros mamíferos verdadeiros, que raramente passavam do tamanho de um rato. Eles provavelmente ainda botavam ovos, assim como os mamíferos monotremados de hoje, os ornitorrincos e equidinas. Também não tinham mamilos e nem orelhas, características mais derivadas dos mamíferos térios, mas tinham um metabolismo que permitia que ele tivesse uma vida ativa até mesmo à noite, uma testemunha da resistência dos sinápsidos. O 8º animal da nossa lista é Shringasaurus, que se parece com um dragão da vida real. Seu nome significa lagarto com chifres. Ele foi um arcossauromorfo alocotossauro, o maior do seu grupo. Com mais de 500 quilos e até 4 metros de comprimento, seu corpo robusto e pescoço longo, ele é considerado um dos primeiros herbívoros de folhas altas do Mesozoico. Eles viveram no início do Triássico e podem ter evoluído seus pescoços longos para evitar a competição com os dicinodontes, tendo sido mais tarde substituídos pelos sauropodomorfos e chuvosaurídeos. Sua característica mais marcante eram os chifres presentes nos machos, presumidamente usados para combate entre indivíduos da mesma espécie. Sua textura rugosa indica uma cobertura de queratina que, em vida, o deixaria maior ainda, mas esses chifres estavam ausentes nas fêmeas. Isso é incrível porque sugere um comportamento ativo de combate sexualmente selecionado em um animal de sangue frio. Eles são alguns dos primeiros arcossauromorfos a atingirem esses tamanhos, cerca de 7 milhões de anos depois da Grande Morte, desempenhando um papel importante na recolonização da Terra. Lotosaurus é um provável herbívoro enigmático do Triássico chinês. Com pouco mais de 2 metros de comprimento e cerca de 1 metro de altura, ele era um popossauroide, um pseudossúquio próximo dos chuvosaurídeos. Seu bico e sua mordida forte levantaram a hipótese de que ele fosse um durófago, se alimentando de conchas e animais duros em ambientes lacustres. Mas a hipótese mais aceita é a de que ele estava adaptado para consumir materiais vegetais duros em ambientes áridos da Pangeia. Em vida, é provável que ele tivesse uma cara de tartaruga, sem dentes e com um rosto curto, terminando em um bico. Talvez o que mais chame a atenção desse animal sejam as suas espinhas neurais exageradamente alongadas, formando o que parece, à primeira vista, uma vela como a de Arizonosaurus, outro popossauroide. No entanto, elas são grossas e largas, mais parecidas com as espinhas neurais alongadas de um bisão, por exemplo. Isso significa que elas provavelmente não tinham uma aparência de vela em vida, e sim eram grandes zonas de anexação de músculos e estoques de gordura. Isso faria sentido em ambientes áridos, onde recursos alimentares são escassos e a água é rara, estratégia compartilhada também pelos camelos atuais. O 10º da nossa lista é provavelmente um dos animais mais apavorantes de todos os tempos, Erythrosuchus. Esse carnívoro arcossauriforme do início do Triássico tinha uma cabeça desproporcionalmente gigantesca em relação ao seu corpo, com dentes do tamanho dos de um Tiranossauro Rex e uma força de mordida equivalente. Erythrosuchus foi o maior predador de sua época, tendo ultrapassado os 5 metros de comprimento e pesado facilmente mais de 1.500 quilos. Apesar da aparência desengonçada, as patas longas, fortes e posicionadas totalmente abaixo do corpo sugerem que ele seria um corredor competente e surpreendentemente rápido. Seu metabolismo ativo e sangue quente permitiam que eles fossem extremamente ativos, mas também insaciáveis. Animais de sangue quente precisam comer muito mais do que animais de sangue frio, já que gastamos energia o tempo todo para manter nosso corpo em uma determinada temperatura. Feche os olhos e imagine um desses animais se aproximando de você correndo morro abaixo. Tanystropheus é um dos animais mais enigmáticos e difíceis de interpretar da fauna triássica, embora ele tenha sido muito comum durante seus dias. O que quer que ele estivesse fazendo, ele era muito bem sucedido. Esse animal lembra os répteis aquáticos plesiosauros, com cabeças pequenas, pescoços longos e corpos curtos. Na verdade, mais da metade dos 6 metros de comprimento de Tanystropheus eram só o seu pescoço. Já foi sugerido que ele fosse um animal marinho, se alimentando da mesma forma que os plesiosauros,
mas a anatomia de suas patas sugere que eles passavam pelo menos uma boa parte do seu tempo em terra firme. É daí que vem o enigma do pescoço, já que animais terrestres de pescoço longo tendem a ser herbívoros. Talvez esse animal fosse um tipo de garça que usasse seu pescoço longo como uma vara de pescar. O hábito piscívoro é fortemente sustentado pela anatomia dos dentes, adaptados para presas escorregadias, mas também por peixes fossilizados encontrados no abdômen de Tanistropheus. Embora exatamente como eles pescavam ainda seja incerto. Os Tanistropheídeos já foram objeto de muito debate taxonômico, mas recentemente o entendimento tem sido de que eles são arcossauromorfos. Nosso 12º animal é outro pseudosúquio, dessa vez um aetossauro, Desmatossuchus. Ele podia chegar aos 5 metros de comprimento e pesar 400 quilos, com seu corpo robusto e fortemente armado com espinhos nos ombros. Esses espinhos são osteodermes que convergiram com os osteodermes de dinossauros nodossauros, como o Borealopelta, provavelmente para a mesma função, proteger o pescoço de predadores. Apesar da aparência heavy metal, ele era um herbívoro. Na verdade, esse grupo foi extremamente bem sucedido no final do Triássico, tendo existido em quase toda a Pangeia por muito tempo e sendo abundantes em seus ecossistemas. Ele viveu na América do Norte, ao mesmo tempo que o famoso dinossauro Celophysis, embora Celophysis não tivesse chance nenhuma de predar um Desmatossuchus. Esse era o papel de Postosuchus, um famoso pseudosúquio carnívoro enorme que também conviveu com Desmatossuchus. Já que estamos falando do Postosuchus, o número 13 era seu parente sul-americano, Phaseolasuchus. Ele foi um dos últimos dessa linhagem de carnívoros quadrúpedes, os Rauisuchios, tendo vivido mais próximo do final do Triássico. Ele, assim como muitos animais triássicos fascinantes, são encontrados na formação Itigualasto, na Argentina. Phaseolasuchus foi simplesmente o maior carnívoro terrestre não terópode que já existiu, e ele habitou o nosso continente. É possível que seu gigantismo tenha sido uma adaptação que permitiu que eles predassem os dinossauros herbívoros sauropodomorfos cada vez maiores no fim do Triássico. Seu corpo coberto de uma armadura óssea podia alcançar os 10 metros de comprimento, fazendo dele tão grande quanto alguns dos maiores dinossauros predadores do Jurássico. Seus dentes em formato de faca, aliados a uma mordida forte e um pescoço robusto, tornaram deles uns dos primeiros superpredadores especializados em abater dinossauros herbívoros gigantes. Nosso penúltimo animal dessa lista de aberrações de circo triássicas é o pequeno Charovipteryx. Ele se destaca mesmo dentre os outros animais planadores da época, tendo sido o único planador conhecido com uma membrana nas patas traseiras. Suas patas traseiras longas seriam desajeitadas no chão, o que nos leva a pensar que ele tinha um hábito arborícola escalador, se jogando entre as árvores e planando para se deslocar mais rápido. Esse grupo, composto de apenas uma espécie, é interpretado como arcossauromorfo de corpo leve e com cerca de 25 centímetros de comprimento. Ele provavelmente era um oportunista, se alimentando de insetos e vertebrados menores do que ele. Pode parecer que as asas nas pernas do Charovipteryx eram uma loucura, mas foi durante o Triássico que evoluiu o primeiro grupo de vertebrados voadores, os pterossauros. Eles duraram até o fim do Mesozoico, tendo sido os maiores animais voadores de todos os tempos. Hoje, as aves e os morcegos são os únicos vertebrados voadores, mas os mais duradouros foram os pterossauros. Eles faziam um voo batido, ao contrário de Charovipteryx, que não tinha musculatura para isso, portanto, não sendo um animal verdadeiramente voador. Para fechar nossa lista, nosso 15º animal é o Venetoraptor. Venetoraptor era um animal bípede de corpo longo e esguio, com ossos leves e ocos. Embora tivesse quase 1 metro de comprimento, em vida ele pesaria menos do que um gato doméstico. Suas patas traseiras longas terminavam em 4 dedos em uma disposição pouco convencional. Já suas patas dianteiras eram fortes e com também 4 dedos longos, sendo o 4º dedo mais longo, justo o que sustenta a asa dos pterossauros. Sua cabeça pequena com olhos grandes era armada com pequenos dentes em formato de agulha e terminava em um bico, algo que evoluiu de forma convergente muitas vezes nos arcossauros. Sua alimentação era provavelmente muito variada,
Venetoraptor foi encontrado no Rio Grande do Sul. Faz parte da Formação Santa Maria, uma das janelas mais ricas para o Triássico do planeta Terra. Ele era parte do grande grupo dos Lagerpetídeos, pterosauromorfos que são interpretados como o grupo irmão dos pterossauros verdadeiros. A descoberta recente de Venetoraptor e pouco menos recente de outro Lagerpetídeo encontrado na Formação Santa Maria confirmou as hipóteses de que os ancestrais dos pterossauros eram pequenos, bípedes, ágeis e com braços poderosos e dedos longos. Os Lagerpetídeos conhecidos não são os ancestrais dos pterossauros, mas podem ter preservado uma forma corporal mais parecida com o ancestral em comum entre eles. Agora que conhecemos esses 15 animais únicos e já temos uma noção melhor da disparidade de formas que habitaram o Triássico no planeta Terra, é hora de responder a pergunta que esse vídeo propõe. Afinal, por que eram tão estranhos? Para nos ajudar com isso, primeiro vamos entender por que os dinossauros sobreviveram e prosperaram, enquanto a maioria das formas foi extinta ao final do Triássico. A baixa histórica nas concentrações atmosféricas de gás oxigênio tornava a vida ativa nos continentes muito custosa. Com menos da metade do oxigênio atual, muitas linhagens, de uma certa forma, sufocaram até a morte. Era mais difícil crescer, se movimentar, se alimentar, regular a própria temperatura, tudo isso em uma onda de calor dentro de um período já muito quente. Respirar pode parecer algo banal, mas não é. Répteis, por exemplo, se movimentam em um movimento sinuoso que comprime os pulmões e dificulta a respiração durante a locomoção. Por isso, eles têm picos de atividade e longos momentos de parada. É praticamente impossível para eles respirar correndo. Mamíferos eliminaram esse problema galopando, posicionando as patas na parte inferior do corpo como colunas e mudando o movimento de lateral para vertical. Um movimento de galope que a postura dos mamíferos permite, literalmente acopla o movimento e a respiração através do poderoso músculo diafragma, que comprime e expande os pulmões de forma muito mais eficiente em diferentes fases do ciclo da corrida. Adaptações que são herança do final sufocante do Triássico, sem as quais nossos ancestrais poderiam ter ficado entre as bizarrices do período, e nós nunca teríamos existido. Da mesma forma, os dinossauros apresentam um sistema respiratório altamente eficiente, uma dica do segredo de sua sobrevivência. Apesar de terem existido muitos dinossauros quadrúpedes, todos eles descendem de um ancestral pequeno e bípede. Surpreendentemente, o bipedalismo pode ter sido uma estratégia de eficiência respiratória, já que elimina o problema da compressão do pulmão pelos membros dianteiros durante a locomoção. Mas não acabava aí. Os saurísquios, dinossauros mais comuns no fim do Triássico, como os terópodes e sauropodomorfos, estavam equipados com sacos aéreos que ainda estão presentes nas aves atuais. Eles permitiam que o fluxo de ar fosse mais constante e eficiente do que nos pulmões de mamíferos e demais saurópsidos. Câmaras de ar septadas aumentavam as superfícies de troca entre o animal e o meio, cumprindo também o papel de regular a temperatura. Quando o oxigênio voltou a subir durante o Jurássico, essa adaptação permitiu que os terópodes fossem predadores de grande porte muito ativos, e os saurópodes se tornassem os maiores animais terrestres de todos os tempos. O prêmio que os dinossauros ganharam por ter atravessado a maior crise do oxigênio da história dos animais foi o mundo. Estima-se que a extinção ao final do Triássico tenha erradicado 75% de toda a vida no planeta, um eco da grande morte do Permiano, 50 milhões de anos antes. É isso que explica o Triássico e sua impressionante explosão de diversidade e disparidade animal. Os sobreviventes do Permiano tinham um mundo para chamar de seu, sem a pressão e competição dos animais grandes do passado. Eles fundaram o Triássico, mas as coisas não estavam destinadas a ser de nenhuma maneira em particular. A vida teve que se reinventar e experimentar o que funcionava. Esse novo mundo não era o melhor. Essa não era uma terra saudável, mas era deles. Esse ambiente relativamente vazio dava a liberdade da inovação evolutiva, e quase tudo funcionou por um tempo. Sem a competição feroz de ecossistemas bem estabelecidos e diversos, a inovação evolutiva e as mutações
não são punidas tão severamente e podem se acumular com mais facilidade. Quando animais generalistas encontram uma fonte aparentemente inesgotável de alimento inexplorado, as adaptações para aquele modo de vida são fortemente recompensadas e os números dessas populações explodem. Foi assim que alguns parentes dos crocodilos se tornaram herbívoros mais de uma vez, por exemplo. Essa explosão de inovação evolutiva e experiências de especialização ecológica convergentes de diversas linhagens é o que chamamos de evento de irradiação adaptativa. Eles seguem as extinções em massa, momentos em que a biosfera fica empobrecida o suficiente para eliminar boa parte da competição ecológica especializada. São oportunidades para os pequenos e adaptáveis generalistas de fundar uma nova era. Foi assim com os dinossauros, foi assim com os mamíferos. Mas essa fase de experimentação explosiva não dura muito tempo, e logo, ecossistemas inteiros com herbívoros e predadores de grande porte se estabelecem e mudam relativamente pouco até a próxima extinção em massa. Essa é a visão de macroevolução defendida por Stephen Jay Gould em sua tese do equilíbrio pontuado. Ele se opõe ao gradualismo evolutivo, que vê a evolução como um processo lento e gradual, mas relativamente constante. Segundo o equilíbrio pontuado, uma das maiores forças da natureza é a chamada estase evolutiva, o fique aonde está. Na natureza, todos cumprimos um papel. Nascer diferente, testar algo novo, geralmente é muito perigoso e não compensa evolutivamente. Poucas são as mutações benéficas. Isso significa que em ecossistemas competitivos e sofisticados, a mudança evolutiva radical é rara. Esses são os chamados momentos de equilíbrio, embora um verdadeiro equilíbrio seja impossível na natureza, e a evolução nunca deixa de trabalhar. Mas às vezes ela faz muito mais do que trabalhar, ela revoluciona tudo. O equilíbrio pontuado enxerga as crises biológicas como grandes engrenagens da máquina da evolução e propõe que a irradiação adaptativa é proporcional ao vazio deixado pela extinção em massa. Durante poucos milhões de anos, um momento breve no tempo geológico, sobreviventes experimentam formas novas, até que a competição se estabeleça e passe a coibir novamente a inovação evolutiva. Isso é coerente com a história que o registro fóssil conta. E se o equilíbrio pontuado está certo, faz sentido que a maior de todas as diversificações da vida continental tenha acontecido justamente após a maior extinção em massa de todos os tempos. Isso pode explicar a explosão de diversidade triássica, mas não explica completamente por que, afinal, eles parecem tão mais estranhos do que animais de outras épocas. É, na verdade, a extinção ao final do Triássico que completa esse raciocínio. Nossa ideia de estranho tem a ver com algo que não temos familiaridade. Se formos pensar a fundo, os animais de hoje são realmente mais normais do que a fauna triássica? Ou será que estamos mais acostumados com eles? O que significa, afinal, dizer que um animal é normal ou estranho? Mesmo os animais que vemos em fósseis e representados na mídia acabam se tornando familiares para nós. Mas o Triássico foi um sanduíche de extinções catastróficas que confinou muitas dessas formas apenas nesse período e impediram que elas deixassem descendentes que tornassem aqueles corpos normais para nós hoje. Como ele começou e terminou com grandes perdas de diversidade, muitas dessas linhagens acabam sendo ofuscadas para o público em geral, pela dificuldade de se explicar do que se tratavam. Esse começo caótico, desafiador e psicodélico da era dos dinossauros é o menos explorado pela mídia e o menos conhecido pelo público, fazendo dos seus animais pouco populares. Se a extinção ao final do Triássico não tivesse existido, muitas dessas formas poderiam ter sobrevivido mais tempo e não seriam consideradas bizarrices. Mas ela é especial, porque convergiu de forma assustadora com alguns dos grupos mais bem-sucedidos de todos os tempos, dando a impressão de que o Triássico tinha uma fauna de impostores. Essa, na verdade, é uma evidência de que eles não eram primitivos ou inferiores. Afinal, não foram eles que suprimiram os poderosos dinossauros e atrasaram sua era em 20 milhões de anos? A vantagem dos dinossauros foi circunstancial. Não havia nada de biologicamente superior ou mais avançado neles. Eles, assim como os mamíferos, tinham respirações eficientes, e talvez, se o desafio tivesse sido outro, eles teriam se extinguido
e outros grupos triássicos teriam prosperado. Isso porque a evolução não prevê o futuro e não se prepara para as catástrofes que estão por vir. Ela é um jogo de sobrevivência e morte. E foi assim que muitas das criaturas mais impressionantes da história da Terra nasceram e morreram no Triássico. A paleontologia é uma ciência rica, multidisciplinar e complexa, mas eu estou produzindo um curso que pode te ajudar a se familiarizar com os conceitos básicos para entender a história natural e a evolução. No curso Evolução, Terra e Tempo, vamos entender o básico sobre o tempo geológico, a evolução da diversidade animal e vegetal, as extinções em massa, dentre outras áreas essenciais. Para ter acesso a todas as aulas, é só se tornar membro do canal, mas ele tem 2 aulas públicas que você pode assistir aqui. Esse é um canal independente, feito por brasileiros para os brasileiros. Sua contribuição é muito valiosa para o nosso trabalho. Mandar um pix de R$10 para contato@bcterra.com ajuda tanto quanto assistir esse vídeo 1000 vezes, literalmente, embora qualquer valor nos ajude a produzir mais e melhor. Esse vídeo foi baseado na obra de Peter Ward, A New History of Life, e como tudo que eu escrevo, influenciado pelo espírito imortal de Stephen Jay Gould. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, compartilhe com os amigos, se inscreva e tenha uma ótima vida.